tudo bom? Seja bem-vinda ao Tempo de Dançar. Primeiro eu queria compartilhar com as pessoas, né? Porque tanta intimidade, já comecei te chamando de Ju. Na verdade, a Ju, Juliana Maia, ela é minha irmã e ela também teve uma experiência com dança. E eu queria compartilhar com vocês um pouco dessa trajetória. Eu queria que tu te apresentasse, né? Contasse a tua idade, contasse a tua profissão, o que é que tu faz, e aí a gente já começa a nossa conversa sobre dança especificamente. Muito bem, é isso mesmo, gente. Sou irmã da Isadora Maia, eu sou atriz, sou cantora, tenho 36 anos, eu moro no Ceará, em Fortaleza, e faço isso desde sempre, desde que eu me entendi por gente que eu faço isso. Só que dançar nunca foi algo que apareceu em primeiro plano, né? Eu sei, obviamente, porque a gente compartilhou de algumas trajetórias, né? Eu sei bastante da tua história. Sei que tu teve experiência com danças populares, mais jovem, né? Mas a gente vai conversar bastante sobre a tua experiência com o jazz, né? Que foi, como tu falou, né? É uma técnica mais rígida, tu estava acostumada com as danças populares, com grupos mais preparados para dançar fora, uma coisa mais formatada, né? E entrar nesse ambiente da sala de aula talvez tenha sido um pouco diferente. Com quantos anos tu começou a praticar jazz? E como que foi essa tua procura, né? Da onde que foi que surgiu essa possibilidade de tu pensar, eu quero fazer jazz agora? Então, quando eu tinha mais ou menos 21 anos, eu fiz uma viagem internacional com um grupo folclórico e tal, foi super bacana, eu fui para cantar, mas aquilo das pessoas estar sempre dançando à minha volta, isso me gerou uma curiosidade. Quando eu voltei para o Brasil, eu resolvi fazer parte de um grupo de dança popular, mas também pensei em fazer jazz. Eu disse, gente, sou tão desastrada, né? Tenho problema com espacialidade, estou sempre me machucando e topo e quebro coisas. Será que eu não consigo melhorar isso? Será que também não consigo dançar bem? Né? Porque eu fazia outras coisas, né? Eu cantava, estava no meio da faculdade de teatro, e aí fui. Então, aos 22, eu comecei o jazz pela primeira vez, gente. Meu Deus do céu, era muito difícil. Eu falei, gente, o que é isso aqui, gente? Que loucura é essa? Primeiro que eu não conseguia ser alongada, e falei, caramba, aí fiquei só um ano. Foi legal, bacana, fiquei só um ano no jazz, continuei no grupo de dança popular por um tempo ainda, mas o jazz mesmo só fiquei um ano. E aí passou, a minha profissão foi exigindo também que eu me especializasse em algo mais, além de todas as outras coisas que eu fazia, nos cursos de música, idioma, teatro, sei lá. Voltei para o jazz 10 anos depois, aos 31 anos, né, dos 31 para os 32, eu resolvi começar o jazz. E eu procurei uma escola que tinha esse perfil de aluno, né? Então, Ju, conta pra gente como é que foi esse momento, né? Porque tu já tinha tido uma experiência um pouco mais. Já tinha visto as tuas dificuldades lá naquele começo, né? E aí, 10 anos depois, tu retomar aquilo, como é que foi entrar nisso novamente, né? Ter que recapitular, passar pela mesma experiência de primeira aula. Como é que foi esse momento? Se tu consegue lembrar de como foi a tua primeira aula? Conta pra gente como é que foi essa sensação. Eu entrei na escola que já tinha um perfil de receber alunos, não importava a idade, nada, o que queriam dançar, ou adultos, ou jovens, né? E o dono da escola era um amigo que tinha viajado comigo naquela época, da dança folclórica, não sei o quê, e ele me conhecia, ele falou, amiga, tu vai curtir, aqui é super legal, deu super certo. A minha primeira aula, ele já me colocou num nível médio. Porque ele disse assim, tu é desenrolada, não sei o quê, me colocou no nível médio, com um professor que não fazia o beabá assim. Beabá, não, passava sequência, não sei o quê. E eu sempre gostei de desafio, fui correndo atrás, mas assim, eu amava esse jeito, ficava nervosa quando começava assim. Experimentei a outra aula com o professor que era mais didático e tal. Me dava um nervoso, porque o meu perfil é um perfil ligado no 220, então eu achei que a aula era incrível, porque era muito desafiadora. E eu nunca me senti frustrada, porque aquelas pessoas que estavam ali dançavam há mais tempo, ou dançavam muito, e eu não. Eu sempre levei muito na brincadeira o fato de eu estar aprendendo ainda enquanto ao meu lado há pessoas que já fazem aquilo há muito tempo. E aí pronto, tipo, nunca foi um processo estressante para mim, mas sempre um processo prazeroso. E eu fui muito bem acolhida, foi muito bacana. Só que com o tempo eu acabei descobrindo limitações fisiológicas. E que limitações eram essas, assim? Tu diria que foi uma das tuas dificuldades com o jazz? Ou além disso, tinha alguma outra coisa?
Eu sempre fui da atividade física, né? Sempre. Então, eu sempre gostei do over. Tem gente que é viciada em comida, tem gente que é viciada em, sei lá, cigarro, eu sou viciada em atividade física. Então, como eu fazia muita coisa, eu fazia capoeira, eu fazia musculação, eu fazia jazz. O que aconteceu? Primeiro, eu estirei todo o meu adutor do lado direito, 4 pontos diferentes, até o ponto de eu não conseguir caminhar decentemente. Saí do jazz por 8 meses, recuperei esse músculo, mas continuava sentindo uma dor aguda, uma espécie de choque na minha virilha. E eu, viciada em atividade física e também hipocondríaca, procurei um médico, né? Acho que mais ou menos um ano depois. Eu ainda consegui ficar com esse choque aí na virilha, um ano. E as minhas amigas sempre todas alongadíssimas, até aquelas que tinham entrado no mesmo período que eu, com histórico parecido, já estavam lá todas muito bem alongadas, né? Com suas pernas em 180 graus, não sei o que, no chão, maravilhoso. E eu falei, tem alguma coisa errada? Isso daqui não tá certo, esse choque, mas sempre fazendo tudo, né? E aí eu descobri que eu tinha uma limitação óssea, chama síndrome acetabular. O encaixe do meu coxo femoral é mais profundo que o normal, então o pescoço do fêmur, ele não está exatamente no encaixe da articulação. Ele está mais fundo, então à medida que eu tento abrir mais, a gente bate no lábio acetabular e a gente vai inflamando, ou seja, eu nunca serei alongada nos 180 graus, nunca farei assim um negócio brá, porque existe uma impossibilidade. Eu fui a um especialista, ele me explicou, a gente fez uma ressonância magnética, ele disse que era um processo que agora estava do lado direito, mas que poderia ir para o lado esquerdo, que era muito pouco, apesar porque eu falava, doutor, esse choque é muito grande, é uma dor grande. Aí ele falou, olha, mas não significa, sua lesão agora é pequena, pode recuperá-la. É uma lesão óssea, pode reparar, mas você precisa parar de dançar. Então foi assim, eu entrei com 31 para os 32, fiquei ali um ano dançando, passei 8 meses, não totalmente parada, mas fazia muito menos aulas, porque estava em processo de recuperação e tal. Aí fiz mais um ano e meio e tive que parar. Então, assim, ele disse, ou você para, ou daqui a 10 anos você tem uma artrose de quadril. É o que você quer? Sim. E foi muito triste, porque eu amava dançar, eu amava ir pra aula. Aí, mas foi muito legal, porque eu aprendi a girar, eu parei de me bater nos lugares, de topar na rua, pra você ver, né? Um negócio assim que você acha que não tem nada a ver, tá tudo a ver. E foi muito bacana, mas foi muito triste. Foi um luto que eu tive que viver, tive que chorar, o fim da minha do meu pouco processo dentro do jazz, que eu achava fantástico. Aprendi os saltos, né? Me apresentei no teatro. Nossa, é bem legal, deu tempo de fazer bastante coisa. É isso que eu ia te perguntar, Ju. Se tu teve uma experiência de apresentação dentro do jazz, né? E como é que foi? Porque, claro, tu já tá muito acostumada com o palco, tu já canta desde de criança praticamente, né? Ali adolescência para adolescência. Mas entrar no palco dançando, né? Deve ter sido uma situação diferente. Memorizar a sequência, enfim, como é que foi essa sensação? E onde que tu dançou? Se aconteceu alguma situação ali? Porque eu lembro que numa das primeiras vezes que eu dancei foi muito assim, eu tava tão neurótica e nervosa em acertar tudo que eu não senti quando eu terminei de dançar. É um negócio que eu só tenho por vídeo. Porque eu fiquei tão. Eu não errei, eu tenho certeza que eu não errei absolutamente nada, porém eu não curti o meu momento de primeira apresentação, justamente por isso, porque eu estava tão concentrada, era a primeira vez que eu estava fazendo aquilo, que eu ficava tão focada nos pormenores, tipo, nesse momento eu tenho que fazer isso e aquilo, e chegou no final, acabou, e eu fiquei assim, ó, como assim eu já dancei? Então eu queria saber de ti qual foi a tua sensação nessa apresentação, onde é que foi que te apresentou, se tinha público, conta aí pra gente. Eu tava no Teatro José de Alencar, que aqui em Fortaleza é tipo o teatro Master Blaster histórico, tombado, e tipo assim, tinha muito público, a gente foi marcar palco e tal. Eu sempre realmente tive intimidade com o palco, né? Estar no palco para mim nunca foi um processo estressante. Na verdade, é um processo. Para mim, estar no palco tem que ser tipo como tomar água, eu tenho que estar no palco. Tem que estar no palco, se eu não estiver no palco, tá faltando alguma coisa, tem alguma coisa errada. Só que estar no palco insegura daquela maneira, sim, foi muito diferente. Até porque você acessa outros lugares no seu cérebro, não é como decorar um texto, não é como ter a afinação de uma música, não é como... Eu sempre tive muito confortável no palco e foi realmente desafiador. Foi muito desafiador.
eu lembro que teve um momento que parecia que eu tinha sido abduzida e tinha voltado, assim, tum, tum. Era um negócio que deu um lapso, assim, eu não sabia a coreografia. Aí todo mundo, sei lá, gritava meu nome assim, Juliana, não sei o quê. E eu fiz carão e aí voltou a coreografia. Mas, assim, foi meio ruim, mas foi muito interessante, assim, eu sinto falta mesmo. Eu tô pensando em voltar, agora já com a minha síndrome acetabular totalmente resolvida, eu me recuperei total. Eu queria voltar para o hip hop, né? Que acho que não tem que ser tão alongado, é de grande impacto e tal. Eu vou agora fazer umas ressonâncias para ver como tá a articulação, joelho, para ver se eu consigo voltar, né, para 2021, se 2021 deixa, né? Sim, eu ia te dizer, né, essa função, todo mundo tem esse medo, ai, se eu for me apresentar, porque eu trouxe aqui pessoas que começaram a dançar e não queriam se apresentar, elas já sabiam, eu vou dançar, mas eu não vou me apresentar, não. No final, acabaram se apresentando, se apaixonando pela função do palco, né, e seguem a vida aí. E eu gosto de trazer aqui, de mostrar que, sim, se tu entra numa sala de aula, está aprendendo, tu vai entrar no palco e em algum momento vai dar alguma coisa, né? Vai esquecer uma sequência. E é uma situação comum, mais do que as pessoas imaginam. É como tu falou, tem que ficar no carão ali e disfarçar de alguma maneira, né? A ideia do improviso, a gente tá lá dançando ali, se perdeu, faz um improviso, né? Acho que já aconteceu com todo mundo. Eu gosto de passar essa imagem, essa ideia de que é normal, assim, a gente, óbvio, não quer que aconteça com a gente, mas sendo a apresentação de uma escola de dança, que é todo mundo aprendiz, todo mundo ali na mesma condição de aluno, não tem o que fazer, né? Curtir o momento e tentar ir se acostumando com esse processo do palco, né? Então, é bem interessante, sim. Eu queria também te perguntar em relação, como tu falou, né, dos benefícios, né, que dançar te proporcionou. Tu é uma pessoa que faz muita atividade física, como tu falou, que está sempre envolvida em várias atividades, mas em específico com a dança, e já lembrando até da questão das danças populares, que tu ficou envolvida naquele primeiro grupo, a gente não falou muito dele, né, mas tu pode fazer essa recordação desse grupo, do que tu aprendeu, né? E o que foi relevante para a tua vida, esse entrosamento, essa condição de grupo de dança, e como que foi, quais foram os benefícios que tu obteve também fazendo jazz? Eu acho que mais do que tudo, dançar e com muitas coisas que a gente faz em grupo, né? De aprender a conviver com pessoas, com muitas pessoas e muitas pessoas diferentes. Eu acho que esse é o grande lance. Acho que isso sempre me trouxe muita habilidade, né? Eu acho que aquele primeiro momento de estar em grupo, dançar, você precisa estar sincronizado, né? São pessoas diferentes, com várias histórias, experiências, corpos, mas unidas por um objetivo comum, né? A gente tem que apresentar algo, a gente vai apresentar e é isso que importa. Então, isso vai tornando você muito mais humano, vai tornando você mais sociável, né? Eu sempre fui sociável, sou aquela que faz amizade na fila do pão, Pepe. Mas, assim, a dança agrega muito em relação à socialização. Aí, falando do autoconhecimento corporal, é fantástico, né, cara? Eu sinto muita saudade, assim, eu me senti nos dois lugares, tanto no grupo de dança folclórica como na experiência com jazz, você conhecer as suas limitações e respeitar, porque eu na verdade, conhecia, mas não respeitava, né? Aí eu disse, nossa, só posso até aqui, que pena, vou tentar mais e mais, até o ponto de você se machucar, se lesionar. E, às vezes, no jazz, a gente faz muito salto, faz muita coisa. Se você não tiver articulações legais, se você não fizer musculação direitinho, você vai se machucar. É um negócio que você se machuca, mas você tem que estar preparado e saber o que você pode e o que você não pode fazer. Aí, com o tempo, eu fui entendendo. Aí, às vezes, eu ia fazer uma aula de jazz e alguém falava assim, ó, Juliana, segunda! E abria assim, eu falei, professora, é que a minha segunda é até aqui, ó. A minha segunda é só essa que eu tenho pra te dar, que eu tô com a síndrome acetabular. Essa segunda eu não tenho. Aí ela, não, tudo bem, Ju, entendi. Aí na hora da apresentação ou de uma coisa mais em grupo, ela já me colocava atrás uma outra sequência. E aí a gente ia ajustando. No começo eu fiquei chateada, porque eu descobri que eu tinha essa limitação. Mas depois você vai entendendo que todo mundo tem uma limitação. Embora no palco não apareça, que você acha que é perfeito, mas não. Ela ajustou, ela tá ali,
fazendo um monte de ajustes para que a apresentação seja o melhor possível, mas que todos nós temos limitações físicas. Não existe. Então, assim, hoje, até isso agregou muito até para as minhas aulas de teatro, que eu hoje trabalho com o coral do Instituto Federal aqui do Ceará, e que são 35 pessoas, é um grupo bem heterogêneo, e eles sempre falam assim, esse exercício eu não vou fazer, professor, porque eu tenho uma fascite plantar o meu pé, não sei o que. Eu falei, todo mundo aqui, levanta a mão quem não tem limitação. Ok, então tá todo mundo na aula, legal. E isso eu aprendi na dança, que isso faz parte, não tem como ser, não somos seres perfeitos, né? Acho que agregou muito nisso. Eu acho muito interessante tocar nesse ponto, assim, das limitações, porque às vezes as pessoas têm uma ideia, né, um ideal de bailarino, de pessoa que dança, que tem que ser 100% flexível, tem que se desdobrar e se desvirar. E, na verdade, é como tu falou, a maioria tem limitações, às vezes limitações até de coordenação, tem pessoas que demoram a pegar mais a sequência, limitações físicas, limitações, assim, às vezes expressivas até, não consegue, fica tenso dançando e tem que trabalhar isso, às vezes coisas que, uma limitação musical que demora a entender onde começa o movimento na música, onde termina, então tá todo mundo ali, né, lutando e trabalhando dentro das suas limitações, mas um bom professor, como tu colocou, ele faz justamente isso. Ele coloca os alunos nas melhores posições para mostrar o que aquele aluno tem de melhor. E aí eu queria que tu falasse em relação, principalmente a esses professores que tu encontrou, né? Não sei se é uma professora ou um professor na tua aula, se tu teve experiência com outros, mas da importância deles e desse trabalho de entender o aluno para que o aluno também fique na aula, né? Porque talvez tu tivesse chegado nessa aula com um professor que ignorasse, né, as tuas limitações ou que tivesse sempre colocando o aluno para atingir o máximo, se tu não consegue chegar nisso, né, não faz, vai lá para trás, talvez tu não ficasse, entendeu? Mas um professor democrático que consegue entender, ver a turma que tem e trabalhar dentro dessas diferenças, né, faz diferença para o aluno permanecer. Então, se puder contar para a gente como que era essa tua aula em relação ao comportamento do professor, como que ele tratava os alunos, né, e como, se isso também foi relevante para ti, continuar. Total. O meu professor era um professor incrível, inclusive ele tinha um glaucoma que ele não tinha a visão lateral total. Ou seja, o próprio professor que dançava muito já era bem limitado. Ele vinha perdendo a visão lateral por causa do problema do glaucoma e tal. E então ele entendia muito bem quando alguém apresentava uma limitação. Mas ele sempre estava tentando tirar o melhor da gente, e eu, muito bem-humorada, sempre. A gente sempre se divertiu muito até com as minhas limitações. E os alunos à minha volta também, entendeu? Então, assim, todo mundo ficava meio que à vontade, porque a gente acabava tornando isso... Na verdade, a gente torna, mas sempre é, né? Natural. Isso é natural. E esse meu professor, o nome dele é Henrique Fal, maravilhoso. Ele era fantástico, ele ainda é professor de dança, fofo. Tive alguns outros professores, assim, de alongamento, não sei o quê, que tinham um outro tipo de visão. Uma ótica diferente, que eu não concordava, algumas coisas, né? Mas aí era assim, eu entrava, não concordo muito com isso e tal, respeito, é outra escola, eles vinham de outra escola, eram os professores mais velhos, eu senti que os professores mais novos, assim, que tinham mais ou menos, esse professor é muito mais jovem que eu, na verdade, eles tinham essa pegada, né, essa pegada mais, não sei se contemporânea da coisa, mas de que a dança, a gente sai daquele lugar da perfeição, né, do bailarino perfeito, do pé, da ponta, do músculo de não sei o quê, e que todo corpo é um corpo que dança. Por que não? Hoje é a minha hashtag por que não? Exatamente. Então, assim, esse professor ele vinha realmente com essa ótica e foi muito bom, foi transformador. Não, é bem importante, e esse trabalho também tem essa intenção de levar a ideia de que é possível sim começar a dançar em qualquer idade, qualquer modalidade. Obviamente, a pessoa vai ter que se dispor a buscar professores, né, com as quais se identifica, porque é isso, às vezes a gente vai numa aula, você não se identifica com aquele estilo, né? Eu quero ter uma trajetória em dança, mas talvez não profissionalizante. Então, talvez tenha que procurar um outro tipo de professor, uma outra escola, mas tem lugar para todo mundo. E sim, todo corpo é um corpo que dança, né? E eu queria que tu compartilhasse assim, com a gente não tocou muito lá no início, sobre esse grupo folclórico, né, que tu participou.
quais, por exemplo, quais danças que vocês praticavam, se tu chegou a te apresentar com eles também, e como é que foi esse processo, né, das danças populares. Eu tive uma experiência, no caso era danças tradicionais gaúchas, né, então tenho muita vontade, gosto muito da cultura popular, e eu queria que tu também trouxesse um pouco dessa tua experiência e compartilhasse como é que foi. Menina, foi incrível, porque tinham danças que eu não sabia nem que existiam, entendeu? E que elas estavam lá. A gente dançava caboclinhos, que é uma dança indígena, né? A gente dançava carimbó, aí tinha o samba, eram coisas assim bem específicas, frevo, que eu amava. Eu sempre preferi as danças populares, não vou mentir, sempre preferi. Eu achava muito mais dinâmico, era um negócio que me movia muito mais, tinha menos regras, né? Vamos chamar assim, dessas regras que você tem que fechar não sei o que, lá era mais livre. Mas eu acabei saindo do grupo porque eu fui trabalhando mais, me dedicando mais a outras coisas, e o grupo era no fim de semana, e eu, como artista, trabalhava muito mais no fim de semana, mas a gente chegou a mandar vídeo para o Festival de Joinville, a gente participava dos festivais aqui em Fortaleza, aqui nos festivais de arte, a gente recebia premiação. Eu acho que eu fiquei de 2 anos lá, uns 2 anos, de 2 a 3 anos, por aí. E foi assim, massa, porque eu me apresentei muitas vezes mesmo no palco dos festivais aqui de Fortaleza. Foi, foi uma experiência que agregou de maneira diferente em relação ao jazz, né? Eu me sentia muito mais à vontade no palco, era um negócio que era mais relaxado, né? Porque eu me sentia mais a cara daquela modalidade, né? Mas, enfim, acabou que eu terminei saindo, mas sem dúvida foi lindo. Dançar é massa, eu vou. Cara, 2021 eu vou voltar para o hip hop. Então, Ju, eu queria que tu, antes da gente terminar aqui, que tu desse um conselho, um incentivo para quem quer começar a dançar, quem tá ali com seus 20, 30, 40, 50 anos, né? Que conselho tu daria para quem quer começar a investir o tempo nessa atividade? As pessoas me perguntam, Juliana, como que tu faz para fazer isso ou aquilo? Como é que tu vai sempre, tá fazendo mil coisas? É simples, gente, comecem. Parem de ficar planejando. Tipo assim, amanhã, não, semana que vem eu acho que. Não, comece, só vai. Só vai fazendo. E depois que for, seja honesto consigo, de dizer assim, cara, isso é muito legal e eu vou tentar. Ou então, tipo, não, aqui eu estou me sentindo frustrado, eu acho que eu pensei que era uma coisa e a outra, daí você sai. Mas seja honesto com você, comece, porque o tempo é um recurso não renovável, não volta. O dia de hoje vai acabar e é menos um dia que você deixou de experimentar algo, de fazer algo que você gostaria tanto, ou algo que você sempre sonhou em fazer e nunca fez, porque você tem algumas limitações psicológicas, porque todo mundo tem essas limitações psicológicas. A gente costuma se auto-boicotar de uma maneira muito legítima, e isso é muito perigoso. Então, assim, o conselho é: sejam honestos consigo, amem o que vocês estão fazendo, o que vocês querem fazer, façam e pronto. Não gostou, sai, gente. É igual, vou começar, mas aí, cara, só vai. Só vai. E não importa, assim, porque eu já tô com 47 e não vai rolar, porque eu já tô com 60. Vai. Eu tinha, assim, eu tinha colegas de turma que tinha 50 e poucos anos, que tinha 60, né? E o meu professor tinha muita habilidade, realmente, para que a gente entregasse o melhor que a gente podia. Então é isso, gente. A gente só vai parar de viver mesmo, assim. Só parem de viver quando o dia de vocês realmente chegar. Só quando morrer que para de viver. Quando está vivo, gente, vive. Por favor, dança aquela, né? É isso, eu acho que é isso. Eu gosto muito dessa ideia e é bem isso. Para mim também, comecem. As pessoas sempre falam, eu não sei dançar. Já fez uma aula? Mesma coisa, perguntar, você sabe tocar violão? Nunca fiz uma aula, como que eu vou saber tocar um violão? Não é mesmo? Então as pessoas acham que ganhar a habilidade de dançar é uma coisa que é muito natural, né? Poderia ser, em algum contexto anterior, as pessoas eram mais soltas, não tinha comparação, não tinha uma elitização, a dança, né, tinha um contexto mais popular.
Porém, agora eu percebo que as pessoas têm uma noção de que se não for daquele jeito glorioso, altivo da dança, se eu não for o melhor, o bailarino perfeito, não há lugar, não serve. Na verdade, não é isso, né? A dança é uma experiência de vida, né? Eu acho que todo mundo que começa a dançar transforma o olhar. Então, eu também sou dessa teoria do apenas comece. Se tem vontade, às vezes a pessoa não tem e tá tudo bem. Quer começar outra coisa, quer tocar piano, quer fazer teatro, quer cantar. Mas se a pessoa quer dançar, não deixa para depois. Começa, procura uma escola, vai visitar, faz aula experimental, tem várias possibilidades, entendeu? Vai conhecer muita gente nesse caminho. Então é isso, né? Eu quero te agradecer, Ju, pela tua participação aqui. Fico com muito orgulho de apresentar aqui a minha irmã, a história dela com a dança. E é isso, muito obrigada. Fico muito feliz, Ju. Ai, eu que agradeço, mano. A gente fez um resumão aqui, né? Porque, enfim, são tantas coisas que a gente vive, que a gente passa, que a gente vai experimentando, né? Porque eu sou das que gosta de experimentar mesmo, entendeu? Eu gosto lá de saber o que é, eu sou curiosa. Eu acho que é isso, sejam curiosos também. Ou então tem gente que dança, eu já faço jazz há muitos anos, assim. Eu falava muito com meu professor de jazz, assim, que a gente, eu disse, menina, por que tu não faz um hip hop? Ele falou, eu não, porque você fica às vezes meio preso, né, aquilo que você faz muito bem e tem medo de experimentar outras coisas. Experimentem também. Obrigada!